Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Márcia Pomati, advogada especialista em planejamento patrimonial. E hoje nós vamos falar sobre um tema fundamental para a segurança da sua família: como evitar os conflitos entre herdeiros através do planejamento patrimonial. A falta de um planejamento pode gerar disputas, processos longos e até mesmo a dilapidação do patrimônio que você levou anos para ser construído. Mas calma, porque eu vou te explicar como evitar esses problemas de forma prática e eficiente. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo como esse. Então agora vamos direto ao ponto. Por que será que os conflitos entre herdeiros acontecem? Um dos principais motivos de brigas familiares quando se trata de herança é a falta de clareza na distribuição dos bens. Muitas vezes a pessoa acumulou patrimônio e acredita que os herdeiros vão resolver tudo isso amigavelmente, mas na realidade nem sempre isso acontece. Existem muitos fatores que geram conflitos, como, por exemplo, a divergência de interesses entre os herdeiros, a incerteza sobre a divisão de bens e propriedades, a utilização do bem por parte de um herdeiro em detrimento dos demais, conflitos emocionais e disputas por dentro da família e muitos outros motivos. Além disso, muitas famílias desconhecem as regras do direito sucessório, o que pode levar a decisões erradas e discussões intermináveis. Então, agora que entendemos as causas, vamos falar sobre como podemos evitar que isso aconteça com a sua família. Mas o que é um planejamento patrimonial? Bom, o planejamento patrimonial nada mais é do que um conjunto de estratégias jurídicas que ajudam a organizar e proteger o patrimônio da família, garantindo que ele seja transmitido da forma mais justa e eficiente possível. E uma das estratégias mais eficazes nesse processo é a holding familiar. Mas afinal, o que é uma holding e como que ela pode ajudar na sucessão patrimonial? A holding familiar é uma empresa criada para administrar o patrimônio da família. Os bens, como imóveis, investimentos e até mesmo empresas operacionais, são transferidos para essa holding. E os herdeiros, eles tornam-se cotistas dessa empresa, em vez de receberem os bens individualmente. E tudo isso é feito em vida pelo dono do patrimônio, deixando tudo organizado e delimitado para os sucessores. E como que isso funciona na prática? Bom, de início se faz a criação da holding. O dono do patrimônio ele transfere os bens para a empresa, que passa a ser o titular do patrimônio, ou seja, os bens saem do CPF e vão para um CNPJ. Depois disso, se faz a distribuição das cotas. Em vez de receberem os bens individuais, os herdeiros recebem cotas da holding. O dono do patrimônio faz essa distribuição ainda em vida, através de doação das cotas com reserva de usufruto. Em sequência, se estabelece regras de gestão. Então, o dono do patrimônio, no caso o patriarca ou matriarca, podem estabelecer regras para garantir que o patrimônio seja administrado conforme a sua vontade. E tudo isso evita o inventário. Porque como os bens estão dentro da empresa e os herdeiros já receberam as doações dessas cotas, a sucessão ocorre sem a necessidade de um inventário. Vamos falar agora, então, sobre as vantagens da holding. A holding ela permite uma facilidade na sucessão, porque a transmissão das cotas da holding para os herdeiros ocorre de forma planejada, evitando inventário e longos processos judiciais. A holding tem também uma redução de carga tributária, porque dependendo da estrutura adotada, a holding pode proporcionar benefícios fiscais significativos. A holding permite uma proteção patrimonial, porque os bens da holding ficam protegidos contra disputas familiares e credores em caso de dificuldades financeiras. Traz também um maior controle sobre a administração do patrimônio. Mesmo após a doação das cotas para os sucessores, é possível manter as regras de gestão claras, garantindo que os bens sejam utilizados conforme a vontade do fundador da holding, porque ele permanecerá no controle e na administração do patrimônio até o seu falecimento, ou até quando ele desejar. Muitas famílias que possuem um patrimônio considerável estão adotando essa estratégia. E o ideal é você contatar com um advogado especializado para estruturar tudo corretamente. Passamos agora a ver o que pode acontecer quando não há um planejamento. Então, o que pode acontecer sem um planejamento patrimonial? Eu vou compartilhar com vocês alguns casos reais, sem citar nomes, para mostrar as consequências de não ter um planejamento adequado.
Nós tivemos um caso aqui no escritório que a família ficou completamente dividida e o inventário foi arrastado por anos. Uma família de 3 filhos acabou brigando na justiça porque o pai faleceu sem deixar um planejamento patrimonial. O inventário durou mais de 15 anos. Os bens ficaram bloqueados e, no final, foram praticamente consumidos por impostos e advogados. Tivemos também um segundo caso que os herdeiros foram obrigados a vender os bens para pagar os custos do inventário. Uma herança foi dividida em 3 partes entre os herdeiros. Um deles queria vender o único imóvel herdado, enquanto os outros eles queriam manter este imóvel. No entanto, nenhum dos 3 tinha dinheiro para pagar os impostos e demais custos do inventário. Em resumo, o imóvel foi vendido e, ainda pior, com um deságio de 20%, porque, como estava em processo de inventário, os compradores quiseram um abatimento considerável do preço, pois dependia de ser regularizado esse inventário. Em resumo, do valor do mercado do imóvel, com a venda com deságio mais todas as despesas do inventário, foi consumido praticamente 40% do valor do bem. E acabou entrando no bolso dos herdeiros somente 60% deste valor. E ainda dividido em 3 partes, restou 20% para cada um dos 3 irmãos. Existem inúmeros casos também de negócios familiares desorganizados. Empresas familiares que não têm um plano sucessório estruturado frequentemente enfrentam crises e até falência após o falecimento do fundador. Não é à toa que a estatística mostra que de 3 entre 4 empresas familiares não chega até a segunda geração. E esses são apenas alguns exemplos de como a falta de um planejamento pode prejudicar a família. Vamos agora então para soluções. E eu vou detalhar o passo a passo para um planejamento patrimonial eficiente. Se você quer evitar conflitos entre os seus herdeiros, siga este passo a passo. Passo número 1. Faça um levantamento dos bens. Liste todos os imóveis, investimentos, empresas, veículos e demais patrimônios que você possui. Passo 2. Defina os beneficiários. Identifique quem serão os herdeiros, qual será a melhor forma de distribuir os bens entre eles. Passo 3. Estruture a holding familiar. Avalie como transferir os bens para a holding e depois definir as regras de sucessão. Passo 4. Consulte um especialista. Um advogado especializado pode estruturar um planejamento seguro e eficiente. Passo 5. Revise periodicamente esta holding. A vida muda, novos membros podem entrar para a família e ajustes podem ser necessários. Vou te passar então um checklist rápido para você começar. Faça o inventário dos bens, defina os herdeiros e suas participações, crie a holding e estabeleça regras, contrate um advogado especializado e revise o plano anualmente. Existem também muitos mitos sobre o planejamento patrimonial. E agora vamos esclarecer alguns mitos mais comuns. Planejamento patrimonial é só para milionários. Não. Qualquer família que tenha bens deve se preocupar com a sucessão para evitar problemas no futuro. Estudos indicam que mais de 70% das disputas familiares por herança poderiam ser evitadas com planejamento adequado. Fazer um planejamento sucessório significa que estou chamando a morte. Também não. Planejamento não tem nada a ver com morte, e sim com responsabilidade e organização. Tem muito mais a ver com vida e com amor aos seus sucessores. Terceiro mito: posso deixar para resolver isso depois? Também não. O tempo passa rápido e deixar para depois pode trazer prejuízos e conflitos desnecessários. O imposto da herança, que já é alto, tende a aumentar significativamente muito em breve. Então, deixar para depois pode ser que você gaste muito mais, ou talvez não dê tempo para fazer esse planejamento, pois todos somos suscetíveis a eventos inesperados. Bom, se você chegou até aqui, parabéns! Agora você já sabe que o planejamento patrimonial é essencial para evitar conflitos familiares e garantir que o seu legado seja preservado. E se você quer proteger o seu patrimônio e evitar dores de cabeça para a sua família, entre em contato conosco. Estamos preparados para te ajudar a construir um futuro mais seguro e tranquilo. E se você gostou desse conteúdo, então curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais informações valiosas como esta. Nos vemos no próximo vídeo e até mais!